Depois de 4 dias, deixamos essa ilha maravilhosa, arquipélago de Abrolhos, destino Vitória, Espírito Santo. Mais um dia e meio aí no máximo, a gente deve estar chegando por lá. Acompanhe aí. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out on a walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 outlines. I like to see the shape you're in from time to time. Aloha Marujo, bem-vindos a bordo! A gente está aqui finalizando a travessia, chegando em Vitória e passando aqui para dar uma dica para vocês aí. São 6 equipamentos eletrônicos, 6 acessórios eletrônicos que a gente julga necessário para uma travessia segura. Vamos estar falando apenas de equipamentos eletrônicos. Por favor, não se apeguem como as únicas coisas para uma travessia segura. A gente vai falar os 3 desejáveis, o que a gente gostaria que existisse no barco assim, mas não com uma tanta importância. Em sexto, é uma estação de vento, para que você possa ter uma orientação e velocidade do vento, para você entender o barco, até quais são as suas limitações e continuar tirando o proveito dele. Que aí você sabe a velocidade do vento e a velocidade que o barco está andando, você fez algum ajuste. Então isso é muito bom como um bom referencial. Nada que não seja possível substituir com as fitinhas amarradas nos brandais. Ou em quinto lugar, um outro equipamento que é desejável aí que você tenha para ter um certo conforto é o profundímetro, uma sonda de profundidade que vai te auxiliar ao entrar em enseadas que você não conhece ou fazer a manobra de fundeio adequada, que você vai estar observando em tempo real a profundidade exatamente de onde o barco se encontra. E isso traz um certo conforto, uma certa segurança. Também, no nosso caso, lá no nosso barco, a gente substituiu isso por um prumo, que é um peso amarrado em um cabo fino, que eu solto até encostar no fundo e vou puxando, medindo nas braçadas, e eu tenho uma estimativa da profundidade que a gente está. Em quarto lugar é o equipamento AIS. É um dispositivo de localização que você recebe e transmite a sua localização às embarcações ao redor via radiofrequência, via VHF. Então ele é hoje um equipamento que está se tornando muito popular. A gente tem visto isso acontecendo devido às quantidades de embarcações que a gente encontra ao redor que tem esse dispositivo transmitindo. Então traz uma boa segurança, porque você vê fisicamente uma transmissão com um localizador, é onde você tem na tela do plotter, no celular, a embarcação, o nome dela, inscrição, velocidade que ela anda, e assim você tendo uma travessia mais segura. Hoje um equipamento desse está girando em torno de uns R$3.000 a R$3.500, um bom equipamento que tenha a transmissão e a recepção desses dados. Agora vamos entrar no campo dos 3 essenciais, que a gente realmente julga essenciais para uma travessia segura e confortável. Em terceiro lugar é um rádio VHF portátil, de preferência que ele seja à prova d'água e flutuante, porque normalmente quando você vai precisar dessa encrenca, está numa situação não muito favorável. Então é importante você ter um rádio transmissor. Junto com ele, também um localizador. A gente tem disponível no mercado alguns modelos. O que a gente usa aqui é o Garmin, o InReach. A gente já está usando ele há muito tempo e usa para estrada, usa para navegação, usa para várias coisas. A gente consegue mandar e receber mensagens. Então a gente já precisei de informação técnica, o Kurt em terra, no suporte, nos forneceu. A gente consegue receber previsão do tempo, se tiver alguém, né, para te mandar. Então é muito legal, não é muito caro a mensalidade dele devido ao processo. Como a gente trabalha muito com isso, a gente optou aí por ter um rastreador. Junto com eles também ainda, nesta mesma linha, powerbanks
para que, se necessário for, você ir para a balsa, para você ir para o bote ou necessitar abandonar a embarcação, você ter recursos de carga, porque a gente não sabe até quando pode durar uma situação de resgate. Então é importante você ter powerbanks carregados no saco de abandono, no seu projeto de abandono. E que eles estejam embrulhados com um plástico filme, para que torne eles a isolar quando você for utilizar, abrir o saco estanque. Essa é uma das formas de tomar esse cuidado. É importante abrir o saco estanque quando você já estiver numa condição realmente segura para você manusear esses equipamentos eletrônicos, porque o respingo de água salgada causa curto-circuito e você acaba perdendo todos esses equipamentos. Por isso a importância dos equipamentos de comunicação serem à prova d'água. E powerbank ainda a gente não encontrou a prova d'água, mas a gente utiliza eles com bastante cuidado no plástico filme, e quando está tudo bem tranquilo, a gente desembrulha com cuidadinho e utiliza. Então, para carregar celulares, os rádios e comunicadores, ter um ou mais powerbanks seguros aí no saco. Em segundo lugar, dos equipamentos eletrônicos aí que a gente está entre os 3 indispensáveis, os equipamentos de auxílio à navegação, que é o Chartplotter e demais dispositivos que você consiga aí redundância. Então a gente tem aqui, sempre ando com a Angelita, ela tem 2 ou 3 telefones, todos eles com aplicativo. Eu tenho o meu telefone e o dela é à prova d'água, então a gente tem uma tranquilidade aí para fazer os trabalhos em tempo de chuva e se precisar abandonar. Então é importante você ter o máximo de equipamentos com os aplicativos de navegação, OpenCPN, Navionics, tem Bolt não sei o que. O mais conhecido, o mais utilizado aí no meio é o Navionics, que hoje é da Garmin também. Então recomendo estar instalado. E um outro aplicativo que é de suma importância deixar instalado nesses equipamentos é o Wind, ou o Predict Wind, qual você achar melhor. Tem vários aplicativos que te trazem a previsão do tempo aí de maneira segura. Então eu acho muito importante você ter um equipamento que você consiga se localizar, passar a sua localização, enfim, se livrar aí de alguma encrenca que possa acontecer. E vários equipamentos justamente por redundância, que se meu telefone cair na água, se eu aqui pifar, se der uma pane geral dos eletrônicos, a gente continua tendo equipamentos de segurança. E é claro, vocês vão falar, mas as cartas náuticas. Sim, é muito importante você saber onde você está, para a partir dali você estar tomando a decisão e estar equipado com carta náutica. Mais uma vez falando, carta náutica, abandono, água, chuva, isso às vezes dá problema. E aí, até agora, você já faz ideia qual é o último equipamento eletrônico de auxílio à navegação que a gente acha imprescindível e está em primeiro lugar? Seu João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Sim, é o piloto automático. Vários vão dizer que isso não é tão necessário, não é tão interessante, eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo. Estamos falando de uma lista de prioridades de equipamentos eletrônicos. No nosso barco, na nossa casa, o único equipamento eletrônico que a gente tem instalado e que eu fiz questão de instalar um belo equipamento superdimensionado é o piloto automático. O piloto automático te traz, além de uma grande segurança, para longas travessias, a gente está falando, né, bicho? Não é para você ir daqui na ilha ali, navegar 2, 3 horas. A gente está falando que a gente está navegando aí já há quantos dias? 20, 15 dias já de mar. E isso é possível você ter esse bem-estar, estar com essa cara sorridente aqui no final da travessia devido a ele. Sim, todo mundo faz os turnos para cuidar do barco, para cuidar do rumo, para cuidar dos entornos, para acertar as velas, mas o piloto automático não tira turno. A gente liga ele quando sai e só desliga quando vai docar. Então, ele traz uma série de benefícios que você pode ficar atento à tua navegação, você pode fazer um turno de trabalho sozinho, você pode ter a sua equipe, né, a sua tripulação bem reduzida. No caso, eu e a Angel, a gente normalmente faz essas travessias sozinhos, então é importante
quem está descansando, ficar descansando bem. E quem está no turno consegue fazer um café, preparar alguma coisa, fazer um lanchinho, regular uma vela, cuidar da navegação. Enfim, você fica com um tempo disponível com a sua, sem aquele estresse de ficar ali segurando e olhando a bússola. A gente já fez travessias com barcos sem piloto automático e a gente sabe do que a gente está falando. Não foi legal e acaba muito exausto, você acaba sempre cansado e precisa ter pelo menos 2 no turno daí para um fazer as coisas e um ficar no leme. Gostou? Segue a gente aí para mais informações como essa. Compartilha com aquele seu amigo. Se não gostou, compartilha com o seu inimigo para ele ficar ouvindo essas abobrinhas aí e mais informações sobre a navegação. Aqui ficou as dicas do Velho Jack e até a próxima. Bons ventos a todos. E deixa eu voltar a trabalhar, porque a gente está aproximando de um porto e é o momento mais tenso. Tem bastante navios parados, existem lajes a ser desviadas e a atenção precisa ser redobrada. Chegando aqui no canal de Vitória, recolhendo a mestra. E meio bagunçada as ondas. Para recolher, como vocês sabem, tem que estar proado pro vento. Devidamente ancorados em Vitória, aqui eu tive que ajudar, não consegui filmar. A gente chegando com o barco, ele ficou lá, que é um pier flutuante que não tem acesso ao cais, então a gente pega o botinho e para aqui. E agora a gente vai tomar um banho, comer alguma coisa, porque a gente não aguenta mais comer pizza de frango, catupiry a gente não aguenta mais. E aí, galera, tomar um banho decente? Alegria do povo tomar um banho. Delivery de barco, assim, né? Comer rezando, né? Então, mas é isso que eu quero saber. Eu vou comprar daqui, mas eu vou fazer o jogo com o Coringa. Mais uma lavanderia. Caramba. Aloha, Marujo! Bem-vindo a bordo! Eu sou o Velho Jack e a gente trabalha com manutenção náutica. E hoje eu vou passar, sempre perguntam qual é as ferramentas que a gente utiliza. E eu vou passar a principal caixa que a gente usa. Ela é fácil de você transportar, é muito prática de carregar e tem realmente o necessário para a gente fazer os reparos de maneira profissional. Você que encara isso como um hobby vai ser muito mais extremo. É um kit de ferramentas com 110 peças, que tem um jogo de alicates completo para você fazer trabalhos elétricos. Em geral, um jogo completo de fendas, bits, se você precisar de fendas diferentes, Allen, um jogo de combinadas, tudo na medida que a gente utiliza. Essa catraca pequena, que adianta muito o lado. A gente consegue acessar parafusos de difícil acesso com os alongadores, as articulações. Isso traz uma grande vantagem, uma facilidade de manutenção. Outra coisa que eu acho muito legal é cada ferramenta tem o seu lugar. Então, antes de você fechar a caixa, você certifica que todas estão em casa e não deixa nenhuma ferramenta extraviada por aí. Segue aqui, tem o link da loja do mecânico e do aplicativo. Que bonitinho, mini catamarãzinho, nunca tinha visto. Ter essas proteções aqui é muito importante também, tanto para proteger a vela na ponta da retranca, quanto para proteger o stay contra impactos. Marujo, hoje a gente veio aqui conhecer o ninho dos deltas. Segura aí que eu tô
bem empolgado, até que emocionado. Já viu uma forma de um barco, como é que sai? Isso aqui é uma forma. Ó. Usar dessa forma sempre, para os outros também. É o molde. Então tentando lembrar o nome, molde. Então, ele falou tá. que ele tem esse arredondado aqui, que é para eles fazerem a laminação, eles rolam para um lado, laminam. Para ir tombando assim, para poder, porque não é por infusão que ele falou, que eu achei muito interessante. Que eu jurava que era um processo de infusão, mas não é. É fibra e de Vinicel. Na parte de cima é de Vinicel. Esse aqui, né, o 42,5. Então aqui tá a primeira mão de fibra do Convés do Delta 41 e ali a primeira mão de fibra também do casco. A grossura da fibra aqui. Aqui é a fundição da quilha. Olha, a quilha aqui está no cru, que é o ferro fundido. Eles fazem os furos, depois vai fazer a rosca e colocar os prisioneiros para fixar no casco. Então, olhem como é uma quilha na sua forma mais bruta. Depois dela fundida, é feito os furos para colocar os prisioneiros. E aí ela vem aqui para receber uma camada de laminação para proteger esse ferro fundido. Então, os barcos que a gente conhece, a pintura é feita em cima dessa laminação de fibra. Esse dente que a gente vê aqui é onde vai ser o posseto lá dentro do barco. É onde tem as bombas de porão e toda a água se direciona aqui para o meio. Então, eles fazem esse dente e depois é laminado inteira, depois da quilha parafusada. O processo do casco do barco é feito em 3 etapas. Uma é feito o convés, depois tem o molde do contra-convés e o molde do casco. Quando termina de montar o casco, coloca essa parte estrutural aqui, que é aquela que é feita com os cavernames e é colado no casco, que é aquela parte que dá o reforço, onde a gente vê os cavernames quando trinca, se bate a quilha, alguma coisa, é essa peça aqui, que é a que dá aquela parte de estrutura no casco. Então, para começar a montar o barco, é laminado o casco na forma. Depois é laminado esse contracasco, que seria a parte estrutural dele. Depois sai daqui e cola dentro do casco e fica desse jeito aqui. Essa peça aqui está sendo laminado, é essa parte de estrutura. Aqui é onde vai a amarração depois do estaiamento, por isso que tem essa cinta, essa amarração de uma parte mais grossa da fibra. Então depois do casco laminado, essa peça aqui vai ser colocada dentro do casco para fazer o reforço. Então aquela peça lá vem dentro do casco, que é liso, que é aberto e é colocado aqui. Então essa estrutura, essa espinha, essas cavernames que a gente sempre mostra nos surveys, é montado dentro do barco. E aí ela é colada, toda laminada junto com o casco, se tornando uma estrutura só. Lembrando que esse é um casco do... Esse aqui é um 46,5. Depois dessa parte colocada aqui, eles laminam o convés. Essa aqui é a parte do convés que está virado ao contrário. Então tem mais uma parte que é o contra-convés, que eles laminam a parte do acabamento que cola nessa parte do convés. Depois do convés pronto, eles chegam e fecham o barco. E assim nasce um casco fechado do veleiro. A gente já tem o convés que já saiu daquela laminação, então está no gel. E esse daqui já está com o contra-convés também. Então olha aqui embaixo, que essa peça branca é uma outra peça laminada em uma outra forma que é colada no convés. Então é feito o convés, o contra-convés, colado tudo aqui. E agora está no momento que eles passam a magia de toda aquela fiação, toda a parte elétrica. Eles já passam a espera, é um barco produzido em série, então ele já tem o projeto elétrico dele. E é passada toda a fiação antes de colocar o convés no casco. Esse convés aqui é daquele barco lá que a gente viu que já está com o contracasco lá, com aquela parte estrutural. Olha só, velho, aqui as esperas para aquele painel elétrico que a gente costuma ver e ficar super empolgado. Toda a fiação que saiu do barco está vindo aqui para o painel elétrico. Então, depois que colar o convés, isso aqui vai para dentro daquele painel
e os caras fazem toda aquela magia dos fios passadinhos, superdimensionados. Aqui então é o processo que acabou de ser fechado o convés. Então foi feita a laminação do casco, foi colocada aquela estrutura interna, foi colocado o convés com o contra-convés, já foi passada a fiação e hoje eles fecharam o convés aqui e colaram. Agora estão colocando a borda falsa e fechando o casco. Olha a fase que está esse. Então daquele processo é fechado o convés e o contra-convés. E aqui a gente já tem a estrutura praticamente pronta. Aqui a gente tem onde foi fechado o convés. Aqui a gente tem a parte da fibra de laminação da parte estrutural do barco pronta já. Aqui os buracos para fazer as bússolas, colocar aquele painelzinho elétrico. Aqui o buraco onde vai a roda de leme. Olha só, velho, isso é muito legal. Ah, e detalhe, essas anteparas, lógico, essas móveis, antes de fechar o convés, já são instalados também antes de fechar o convés. Essas partes das paredes principais aí. Depois que é fechado o convés, começa a instalar as gaiutas, cortar, fazer os buracos e passar a fiação, terminar de passar a fiação. Olha a quantidade de cabo que ainda tem, não foi colocadas as janelas laterais, mas já esse dali está na marcenaria. Eles já instalaram a teca no convés, já instalaram as gaiutas, e aí vem as ferragens de convés. Cada equipe vem responsável por fazer uma parte do processo aí, da instalação. Veja que o convés já está montado com as ferragens, né? Já está com a borda falsa que eles estão montando nesse daqui. Vem ver que legal isso aqui. Aquela ali é a caixinha do poceto, é aquela caixinha onde fica a bomba lá dentro. E aquele dente da quilha que a gente mostrou encaixa em volta dela certinho ali. Então essa parte eles conseguiram fazer um projeto legal de que a água fica concentrada naquele buraco. Ele tem um ponto mais baixo para colocar a bomba e não precisa ter grandes níveis de água para tirar de dentro como eram os barcos mais antigos. Tá achando da fábrica? A gente tá aqui com o caboclo que é responsável de trazer a gente aqui passear, ó. Cara, é parque de diversões, é tipo criança na Disneyland. Não é? Olha só. E agora a gente vai ver o processo do acabamento interno, da madeira. Depois de que já foi fechado o convés, já começaram a montar o convés, as estruturas aqui e boa parte da elétrica. Então, aqui a gente já tem o convés fechado, vários acabamentos do convés, como a targa, os inox, os bancos, a parte da teca. Eles fazem já o furo do leme, que isso não vem feito na forma, essas partes de passagem todas eles fazem depois. Teca dos bancos, e eles protegem toda essa parte para evitar trabalhos depois de repasse de acabamento. E lá dentro começa a trabalhar. Eles fazem um piso de emergência ali, assim, um piso de trabalho para todo mundo pisotear e não estragar, né, o piso original, e todo mundo ficar em segurança. Então, o convés já está todo acabado, já tem vários acessórios instalados. E aí começa o trabalho da marcenaria Finesse no interior. Vai. Olá. Só para falar um negocinho assim? Fábio. Como é que é o nome? Fábio. 20 anos, legal? 20 anos dela. Ah, ele que é o responsável, que elogia sempre o seu painel. Por ver, qualquer delta que a gente entra, a gente abre os painéis elétricos e fala, caralho, né? Fazer o melhor. E a gente hoje veio conhecer o pai daquelas obras que a gente sempre está falando, da elétrica maravilhosa que a gente encontra nesses barcos, que é o Fábio. Quantos anos de delta? 20. 20 anos. Esse mesmo, 20. Esse mesmo. Desde a passagem dos cabos lá no convés fora. Zero até a aferição dos eletrônicos. Meu cara.
tenho que te falar, sou um dos seus fãs. Estamos brincando aqui agora, fazendo sistema. Olha como é que começa. Fecha antes de botar os móveis, o armário. É, tudo feito antes. O barramento, parte interna do painel, tudo feito antes. Parte do gerador, você que instala também, né? Não, a parte elétrica sim. Toda a parte elétrica e eletrônica é eu. Mas a parte mecânica, motor, Os eletrônicos também. Piloto, tudo eu. E aqui, então, a gente conheceu o excelente profissional responsável por essa elétrica maravilhosa, que certamente, se você já assiste o canal, você já viu a gente estar elogiando e impressionado com a qualidade da elétrica desses barcos. Para você ver o tamanho do privilégio, a gente veio aqui conhecer antes do princípio de um barco. Eles estão trabalhando para fazer a forma interna dos móveis do cavername. Então eles começam a fazer uma estrutura de madeira de acordo com o projeto e vão detalhando tudo o que vai ser necessário para fazer a forma do contramolde, do contracasco, aquelas estruturas que a gente mostra sempre que se você tem algum dano, se tem alguma trinca, que é aquele reforço para fixação da quilha, e já vários móveis vêm instalados com a fibra já do interior. Então a gente está dentro de um casco que já foi feito uma forma de madeira como essa, e esse é o primeiro casco do Delta 42. Essa foi uma grande oportunidade de ver como eles tiram um barco do projeto e começam a desenrolar ele para fazer um processo de produção. E aqui eu tive o prazer de conhecer mais um bruxaria da construção dos Deltas. É o Luiz Henrique, encarregado da marcenaria. É ele que é responsável por toda a produção do interior, laminação e coordenador da equipe da marcenaria. Para quem não sabe, eu já fui montador de móveis, então eu me identifico muito com madeira. Então tem mais uma dica, qualquer coisa que você queira fazer, é só cair para dentro. Esse é um trabalho que ele está fazendo já há 23 anos aqui na Delta. Então ele era marceneiro de móveis e veio trazendo todo esse trabalho que a gente vê aí com todo o requinte, que a gente encontra nas mesas das embarcações aí do Delta. Eu achava que era impressões, que era algum outro trabalho, mas é todo feito à mão, cortado com lâminas de outras cores e colado, resinado. Olha aqui, então ele é maleável, 3,3 milímetros, e ele é maleável, e que a gente viu que eles fazem sobra, né, dessa parte aqui que é a laminação, para poder fazer o corte depois e não ficar sem acabamento. Bicho, olha só, a gente descobriu como é que os caras fazem aquelas peças dobradas lindas que a gente vê nos Deltas. Eles pegam um monte de lâmina, velho, para ficar bem acabadinho, passam a cola e prensam no molde que ele precisa. Depois eles cortam, lixo e fica aquelas peças dobradinhas, sem emendas. Cara, é muito massa, velho. Ó a quantidade, isso daqui é para uma delas. Recorte, faz as ventilações, coisas assim, a gente faz aqui. Esse aqui é da geladeira? Esse aqui é debaixo da mesa do painel. Pra sair o ar. Que bonitinha a mascote. Então a gente teve o prazer, a oportunidade, a imensa satisfação de estar aqui conhecendo o processo fabril do primeiro 42,5 da Delta Yachts. Vende a matéria-prima pronta. Salmão, milho, legumes. Não, você não vai postar O que é isso? Não. Mas já fala que isso aí é só o início pras meninas, porque a coisa séria vai vir garotas. depois. Isso aí não Isso é é. das garotas. Não Pega vai- mal. Não, mas o salmão é meu, milho, legumes é tudo meu, Isso. Isso. né? Aí nós Agora- temos uma picanha de cordeiro Aí sim. e um assadito de tira. Tá?
Isso aqui é o quê? A linguiça normal. Ah, tá, uma linguiça normal. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Esse assado de tira linguiça bagense. E a linguiça normal. É porque os caras aqui dizem que são tudo assim, normal desse tamanho. Foi o cara de Ponta Grossa. Falou o cara do Ponta Grossa. Falou o cara do Ponta Grossa. Lá na minha cidade é normal isso aí mesmo. Bem normal. Ah. Alô, Marujo, bem-vindos a bordo. A gente está aqui hoje na loja Ligarte, no Clube Jangadeiros, em Porto Alegre, e veio compartilhar com vocês aonde as coisas são feitas e olha a quantidade de produtos que a galerinha produz. Apresenta aí, pessoal. Tá aqui, ó, o Lissandro, que além de um grande assador, também faz uma produção aqui, cuida das logos e faz os desenhos, depois prepara. Aí tem o Tony, que é um sócio aí também da loja, que faz o design. Engenheiro mecânico responsável pela confecção das camisetas, produção dos quadros, luminárias. E a Vi, que é claro que um troço precisa ter um certo controle, uma certa consciência aí que bota ordem nessa coisa. E também organiza e faz as coisas acontecerem. E olha só toda a produção. Não, o Adriano não faz parte disso aqui. Isso daqui é o cara do contador. É o contador. Só botar minhoca na cabeça das pessoas. E elas organização, espalhar o caos. O PIB do Brasil caiu 1%, eu pago. Logo o pessoal aí, um grande grupo de economistas vai começar a se armar e tentar segurar esse êxodo dos mens aí, dos mentores, dos gestores aí vindo pra vela ou abandonando tudo. E aqui a gente tem as camisetas com as frases do Velho Jack. Essa aqui é uma muito bonita, a vida é curta para não velejar. O Aloha Marujo, que é o nosso cumprimento oficial aí. Essa aqui acabou de ser feita, que é dry. Tem as shoulder bags, isso daqui a gente usa, ela pode ser uma pochete, pode ser uma bolsa e pode ser para você guardar materiais em algum lugar. Tem mais camisetas aqui com frases do Bora Velejar. Tem uma aqui que é bem legal, que vocês ouvem falar muito, que é ultrapasse o seu limite do cagaço, velho, cai pra dentro, maluco, bora velejar. E tem a outra aqui, que é pra você tomar um pouco de prudência, né, cara, afinal não é só loucura, quer fazer um pouco com calma as coisas, que é pra você não perder o seu tempo. As bolsas estanques. Para cada compra que você fizer aqui, lá no site da Ligarte, dos produtos, vai um chaveirinho desse de brinde aí na sua compra. E eu acabei comprando aqui para tentar não perder mais meus óculos elásticos para prender. Cadê meu óculos? Está aqui, ó. Já perdi. Olha lá. E ele é legal que você ajusta para não ficar aquela coisa solta aqui que acabava enroscando em algumas coisas. Pra quem tá aí assistindo, é até amanhã, Alessandro? Como é que é? Ah, só até amanhã. Mas é Jack 10, todos os produtos da Velho Jack na loja Ligarte tem 10% de desconto. Vamos falar aí até quando? Até quando? Vou ver o que eu consigo pra vocês. Até mais uma semana, até a próxima sexta-feira, que vai ser dia. Então aí, ó, a gente conseguiu com o pessoal aqui, já que tá toda a cúpula reunida, a gente conseguiu mais uma semana desse desconto de 10% aí usando o cupom JACK10 lá no site da loja Ligarte, em todos os produtos da Velho Jack. Fiquem bem e até logo mais. Cai pra dentro, maluco. Bora velejar. Homenagem a todos que colaboraram direta ou indiretamente para a superação ou minimização dos efeitos da enchente histórica de maio de 2024. O Ligarte Clube Guariba agradece a participação da comunidade dos clubes náuticos, em especial o auxílio de seus associados
colaboradores, voluntários e de todos que doaram seu tempo e recursos de forma altruísta e incansável durante a tragédia que assolou o Estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024. A título exemplificativo, podemos referir valorosos e significativos feitos, como a prestação de assistência aos resgates, mediante apoio de embarcações, a preparação de milhares de marmitas, essa em homenagem a quem participou da cozinha, a doação de alimentos, roupas, água mineral, combustível, criando-se na sede do clube um ponto de apoio fundamental necessário para o restabelecimento da ordem e da dignidade da população gaúcha. Porto Alegre, maio de 24. Eu creio que, em função de a gente ter tido tantos anônimos, tanta gente ajudando, a gente também buscou homenagear pessoas que vieram de fora para nos ajudar. Ou, no caso, vou citar propriamente o nosso amigo Adriano, que nos ajudou à distância, nos emprestando a sua credibilidade e relevância na captação de recursos, inclusive usados pelos facilitadores solidários. Super importante. E também o nosso amigo Guilherme e Benita, que vieram de Paraty até Porto Alegre, de caiaque, de 4x4, de Dançarona, de Cambalhota. Chegaram aqui em Porto Alegre para nos ajudar e por aqui permaneceram 20 dias, eu não me recordo certo. Não lembra. O Viagem do Guaíba gostaria de homenagear essas 3 personagens com a medalha Honra ao Mérito Viagem do Guaíba, concedida a pessoas de relevância que se doaram de forma abnegada a ajudar a comunidade, ajudar os sócios e ajudar o povo gaúcho de forma tão abnegada, de forma mesmo, dessa forma que se doaram, nos ajudaram. O dia que consertava na razão de 15 embarcações por dia, a Angelina fazia 40 mil vídeos para angariar fundos, o Adriano lá produzia os episódios, e com tudo isso, a gente resolveu lutar um pouco também. A gente se preocupava, ele me acompanhava em algumas idas até as ilhas, né, também, propriamente dito. Então, eu gostaria de chamar esses 3. Eles que estão com a visão mais efetiva vão ter os nomes e vão entregar as placas para todos. Angelina, parabéns. Porque a minha companhia é só para servir, né? Medalha do Mérito e Viagem do Guaíba, em reconhecimento por seus serviços de Estado na enchente histórica de maio de 2024. Adriana. A gente achou importante fazer esse reconhecimento porque a gente não conseguiria, por exemplo, medalhar todos vocês que de fato ajudaram também neste momento. Eu, quando fomos para a água, todo mundo que esteve aqui ajudando, né? Então, a gente não teria como. E aí a gente resolveu personificar esses 3 personagens, essa homenagem, principalmente pela distância do Porto. Embora o nosso querido Bagé seja de perto, mas ele estava muito longe no momento. Então, por isso, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos e a cooperação nesse processo todo. Boa noite. Alban Rossoni. Gatas, vim tomar um café. Tá. Muito obrigado.
Que legal, dá um brinquedinho aí da vai sair um novo modelo aí. Me inclua fora dessa, você também. Não, vai ser só parte de produção.